Nelson Marks. I think is on this moment, is online. Sorry, I think the system it was here 5 minutes ago, but it was necessary to make a small. He's our neighbor, so no problem. Okay, now since it's possible to start your presentation, please. Bom dia a todos. Portanto, em primeiro lugar, quero agradecer em nome da DGRM e em nome do Sr. Diretor-Geral o convite para participar neste seminário. Portanto, a DGRM, enquanto administração, encontra-se envolvida em inúmeros projetos de transição digital e acompanha esses assuntos nos mais diversos fóruns a nível internacional. Eu hoje vou falar-vos um pouco, portanto, sobre... escolhi três temas que são temas operacionais, portanto, três processos que a DGRM se encontra envolvida e que está a trabalhar neste momento. Algumas coisas estão concluídas, outras estão a avançar. Portanto, são projetos disruptivos na área tecnológica. Eu vou partilhar um slide. Portanto, grosso modo, portanto, shipping e tecnologia. De forma global e com base nos estudos e nas diversas iniciativas que a Organização Marítima Internacional tem feita, e de uma forma global, não particularizando nenhum setor, portanto, só um segundo. Portanto, verifica-se que o setor globalmente não acompanha a tecnologia de ponta. Verifica-se que existe um delay entre aquilo que está permanentemente disponível e aquilo que é implementado no setor, nomeadamente na componente de navio. Esse desfazamento tem pelo menos 3 vetores que o limitam, portanto, está relacionado com processos de decisão complexos a nível internacional. Tem a ver com os próprios investimentos que são necessários e também está relacionado com a implementação ou renovação a nível global demorada. Porque se pensarmos que qualquer equipamento que seja necessário de colocar a bordo do navio, portanto, desde o momento em que é decidido, em que é aprovado, até que a frota mundial faça essa renovação, estamos a falar em anos. Portanto, este desfazamento existe exatamente por causa disso. Portanto, o que é que isto provoca? Provoca muitas vezes que os sistemas que são utilizados em terra e os processos que são efetuados em terra encontrem-se muito distantes da própria tecnologia, da própria eletrónica que existe a bordo dos navios por todo o mundo. No entanto, a IMO, portanto, e em consequência vamos chamar de diversas exigências das diversas componentes do setor, a IMO, portanto, e também por alguma pressão que existiu por via de alguns ataques que foram efetuados a alguns armadores, bem como algumas administrações que são públicos, outros que não são. Portanto, notou-se, principalmente nos últimos 4 a 5 anos, uma grande força a nível internacional para que estes processos sejam mais céleres e que haja uma maior coordenação a nível global. Portanto, e basicamente esta transição digital no shipping foi iniciada pelo e-navigation, portanto, que pretende implementar uma série de funcionalidades e de sistemas tanto no mar como em terra. Depois, pela própria questão da introdução dos certificados eletrónicos e, mais recentemente, pelas single windows. Portanto, que é algo que a própria Comissão Europeia também está a levar. Portanto, neste momento, eu diria,
das entidades que têm participação na IMO que mais leva para a frente. Portanto, neste momento, e como alguns oradores já referiram, portanto, nós estamos numa altura de muita mudança, estamos mesmo na altura certa. Outras situações, e como também já referiram, que provocam esta transição é efetivamente o goal da descarbonização a nível global, a implementação e a criação de estándares para veículos autónomos, portanto, neste caso para navios, e da mesma forma pretende-se e é exigido, até pelas questões ambientais, não só da descarbonização, mas também da preservação e de outras, é necessário aumentar o nível do conhecimento global sobre o mar. E tudo isto hoje em dia está assente na digitalização. E nós estamos, e sentimos isso, que efetivamente nós estamos estamos a passar por uma revolução digital e eletrónica, porque tudo isto, e principalmente aquilo que se encontra a bordo de navios, passa tudo, em primeiro lugar, pelos equipamentos, pela eletrónica. Portanto, eu, depois disto, vou-vos mostrar a transição em termos da componente de shipping que a DGRM está em curso. Portanto, escolhi aqui uma infografia que tem todo o ecossistema do shipping e tudo aquilo que está relacionado, tanto em termos de administração como em termos das tarefas de monitorização e vigilância marítima. Portanto, há todo um ecossistema que começa no mar e que segue até terra, até ao ensino, que se pretende digitalizar. Portanto, a DGRM avançou, portanto, com o BEMAR, que é conhecido, que neste momento já digitaliza tudo o que se refere aos documentos estatutários dos marítimos. Pretende-se e ir-se-á mais além na componente, portanto, que liga diretamente ao ensino náutico, através da troca de informação, portanto, da digitalização de toda a informação relativamente aos futuros marítimos e ao embarque dos mesmos, e dar-se-á os passos também para a digitalização dos documentos estatutários dos navios. Portanto, tudo isto está a ser feito e tem por base todos os organismos internacionais, portanto, está aqui referida a IMO, a ILO, portanto, a EMSA e a Comissão Europeia, obviamente. E, portanto, neste ecossistema encontra-se toda a administração marítima. Portanto, temos a componente de Estado de bandeira, portanto, através da certificação de marítimos, de navios, da própria construção naval. Entramos na parte da inspeção de Estado de Porto, portanto, através dos dados que são disponibilizados e que se encontra tudo digitalizado aos inspectores do Estado de Porto, e a última componente da administração, portanto, do Estado costeiro, que é aquilo que salvaguarda, digamos, a navegação, a segurança da mesma, portanto, é feito através desta componente de monitorização e vigilância marítima. Portanto, tudo isto é todo um processo de transição digital que se encontra em implementação. Portanto, vou passar, agora fugindo aqui um pouco ao shipping, estamos a falar, vou dar-vos outro exemplo também de transição digital, mas este que a DGRM está a fazer para a componente em pescas, mas que reaproveita muitas das funcionalidades que já estão criadas, portanto, no caso do BEMAR, no caso da questão da vigilância, portanto, e aqui é exatamente a mesma situação. Portanto, há toda uma interligação, não é, suportada no digital, desde o mar às tarefas de controle e inspeção, até aos produtos chegarem ao consumidor. Portanto, basicamente, estes são duas grandes premissas de transição digital que a administração neste momento se encontra envolvida. Portanto, há pouco, e já vários oradores referiram, portanto, existe, quando se fala nos single windows, portanto, saiu em 2019 um regulamento europeu, portanto, que é o European Maritime Single Window Environment, em que basicamente a Comissão Europeia pretende harmonizar a forma como o setor opera
entre os Estados-membros. Portanto, este slide que eu estou a mostrar é um slide que é da Comissão Europeia, que foi mostrado numa apresentação exatamente na IMO, e, portanto, muito rapidamente, o que se percebe é que todos os Estados-membros têm as suas single windows nacionais, portanto, no caso nacional, portanto, estamos na fase da JUL, portanto, e todas elas estão ligadas, integradas e harmonizadas num único ponto de contacto europeu. E, portanto, qualquer operador, independentemente da nacionalidade do país onde é que se esteja, a experiência de utilização vai ser exatamente a mesma, seja distinto-se o navio a Portugal, a Espanha, a qualquer país. Portanto, e isto liga exatamente com o regulamento relacionado com a FTI, que é o regulamento relativamente ao e-freight, e que é gerido pelo grupo, um grupo que é o DTLF, portanto, e temos aqui dois grandes projetos de digitalização que andam de mão dada para chegarmos a este objetivo comum europeu. Portanto, já que estamos a falar de digitalização, portanto, isto é o que se pretende em termos técnicos, portanto, existe um front-end nacional que liga todas as entidades nacionais, desde alfândegas, controle de fronteira, sanidade marítima, portanto, todos aqueles que têm participação num processo de navio, incluindo portanto, a ligação ao negócio, à logística, portanto, estão todos aqui, portanto, e isto é efetuado, portanto, e com base até na própria legislação, é a JUL que suporta estes processos. Portanto, eu não me vou alongar aqui muito na JUL, porque o meu colega de Sintes irá a seguir, creio eu, que falará um pouco mais sobre isto. Portanto, este é o conceito nacional, e só para dar uma ideia, portanto, de tempos que nós estamos a falar e para verem como isto é complexo, portanto, este sistema europeu, portanto, a European Maritime Single Window, portanto, tem que entrar em funcionamento, portanto, de acordo com esta documentação da Comissão Europeia, no verão de 2025. Portanto, isto são tudo planos a longo prazo, portanto, nós começámos no verão de 2019 e, portanto, temos estes anos todos para chegarmos todos a um consenso, ser tudo harmonizado e no verão de 2025 estarmos nesta fase. E pronto, era isto que eu tinha para vos falar aqui um pouco sobre a transição digital. Nelson Marques.